Fala investidor, fala investidora! Hoje a gente vai falar sobre o HSML, com os dados mais atualizados que saíram no relatório gerencial de junho. O fundo HSML é o quarto maior fundo de shopping em relação ao seu patrimônio líquido, com um PL na casa de 1,4 bi. Ele fica atrás de HGBS, XPML e do VISC. O fundo tem como gestor o Hemisfério Sul Investimentos, que também realiza essa função em mais 3 fundos, o HSLG, de logística, o HSRE, de lajes corporativas, e o HSAF, de ativos financeiros. O fundo tem como administrador o Banco Santander, e com valor patrimonial por cota de R$ 97,88. A taxa de administração é 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, e a taxa de performance é 20% que superar o IPCA mais 6% ao ano. É em linha com os padrões de mercado, mas acaba ficando um pouco atrás dos seus pares do setor. Por exemplo, MOL 11, HGBS, VISC não cobram taxa de performance. No entanto, o XPML tem uma taxa de performance igual ao HSML. O seu dividend yield foi de 0,45% no mês de junho, que representa 5,4% ao ano. O rendimento no mês de junho foi de 40 centavos. O PVP do fundo está em 0,88. O fundo negocia com um desconto de 12% em relação ao seu valor patrimonial. A cota do HSML fechou hoje em valor de mercado, custando R$ 85,73. A gente vai ver melhor esses números, mas esse desconto se dá muito pelo fato dos fundos imobiliários de shopping terem sido os mais afetados durante a pandemia da Covid-19. E é claro, o HSML também foi bastante impactado, refletindo aí numa queda do seu PVP. A vacância fica na casa de 6,7%, uma vacância que não é ruim, ela está ali na média dos principais fundos de shopping do setor. Esses são os comentários do gestor sobre as expectativas do fundo nos próximos meses. Ele destaca que os resultados da inadimplência do último mês, que ficou na casa de 6,9%, indicam uma rápida recuperação do fundo assim que a segunda onda da Covid passar. Ainda assim, o fundo tem dado desconto para os inquilinos, já que as restrições de circulação ainda fazem que o consumo nos shoppings ainda não tenha voltado aos patamares desejados. Para quem não sabe, uma das fontes de renda dos fundos de shopping é um percentual sobre a venda das lojas do imóvel, e com isso, acaba que a receita do fundo fica impactada, refletindo nos dividendos. Podemos ver aqui no gráfico, em 2020, os números da Black Friday e do Natal foram muito bons, fizeram a inadimplência cair nos menores patamares desde o início da pandemia. Mas por causa das novas restrições em 2021, os indicadores tiveram uma outra recaída, com a inadimplência e os descontos em viés de alta, até caírem novamente no último mês. O gestor ainda destaca que o portfólio permaneceu estável durante o primeiro semestre, mesmo com os novos fechamentos dos shoppings. Ainda chama atenção que no encerramento de alguns contratos com inquilinos, as questões burocráticas acabam andando mais rápido que a assinatura de novos contratos, impactando momentaneamente os números do fundo. Ele reforça também que o reajuste dos contratos de locação que hoje sofrem com descontos tendem a ser reajustados assim que tudo normalizar. Essas são as distribuições de dividendos do fundo nos últimos 12 meses, bem impactado no meio do ano passado, se recuperando no fim do ano com Black Friday e Natal, e novamente em baixa nos últimos meses, principalmente em março e abril. E agora ele chega na casa de 40 centavos novamente, e parece que agora, seguindo a vacinação e a situação do Brasil melhorando, ele tende a entregar um rendimento na casa de 50 a 60 centavos. Eu acredito que nos próximos 12 meses já tenhamos aí um yield na casa de 6%, que para um fundo de shopping é um bom retorno. Levantei aqui alguns dados de liquidez do fundo. Ele é o segundo FI de shopping mais líquido da bolsa, com maior número de negociações por dia, ficando atrás apenas do FIVN11. Isso porque o FIVN11 é um fundo bem pequeno que negocia com a cota a R$ 3. Isso acaba fazendo que ele ocorra mais volume de negociações do fundo. Mesmo caso, por exemplo, do MXRF11, que nesse caso já é um bom fundo de papel, mas negocia na casa de R$ 10, R$ 11 por cota. Isso faz dele o fundo mais líquido da bolsa. Eu vejo essa relação dos fundos mais baratos tendo mais liquidez, porque muitas vezes é aportado neles aquele dinheirinho que ficaria parado na corretora. E aí, no caso do FIVN11, de R$ 3 em R$ 3, ele acaba tendo essa liquidez enorme. E nessa lista de todos os fundos da bolsa, o HSML é o 13º mais líquido. E além disso, claro, ele tem 100% de participação no pregão. Todo dia que abre a bolsa de valores, ocorrem negociações do HSML. Aqui o relatório informou que o fundo em junho terminou com 123.703 cotistas, com valor de mercado aproximado de 1,4 bilhões e com volume médio diário de negociações de aproximadamente 2,66 milhões. Completando aqui, a gente pode ver a liquidez diária média mensal do fundo nos últimos 12 meses. Podemos perceber que até nos meses que o HSML sofreu bastante com os impactos da Covid, com seus ativos praticamente todos sem funcionar, a liquidez média seguiu patamares de mais de 2,5 milhões em todos os meses.
Isso demonstra a maturidade do fundo e a confiança dos investidores na qualidade do ativo. Chegamos agora ao portfólio do HSML. Ao todo são 5 ativos que, mesmo sendo de alta qualidade e em pontos estratégicos, deixam um fundo com o menor número de imóveis na carteira em relação aos seus principais pares do setor. Em uma comparação rápida, o VISC tem 15 ativos, o XPML tem 13 ativos, o HGBS tem 17 ativos e o MOL 11 tem 7 ativos. Claro que esses fundos também têm mais tempo de listagem na B3 do que o HSML, mas esses poucos ativos em carteira aumentam o risco do fundo. E os 5 ativos são Shopping Pátio Maceió, Shopping Granja Viana, Super Shopping Osasco, Via Verde Shopping e Shopping Metrô Tucuruvi. A gente vai detalhar melhor cada um deles. Podemos ver já alguns dados bem importantes, como a ABL, a participação e a ocupação. A ABL é a área bruta locável, o tamanho em metros quadrados do shopping, contando todo o terreno e até o estacionamento, que também é uma fonte de renda dos fundos imobiliários de shopping. O fundo detém 100% do Shopping Pátio Maceió e do Shopping Metrô Tucuruvi, que foi a última aquisição do fundo no mês de 2020. Os dois representam a maior ABL e são os dois maiores geradores de renda do fundo. Além deles, o Via Verde Shopping, que é um shopping no Acre e detém grande relevância no portfólio. O HSML detém 96,7% de participação, com uma ABL própria de mais de 27 mil metros quadrados. Completam a carteira o Super Shopping Osasco, com 58,8% de participação, uma ABL própria de 10.578 metros quadrados, e o Shopping Granja Viana, com 51% de participação, uma ABL própria de 15.492 metros quadrados. Além disso, os números mostram a ocupação de cada um deles, em referência à ABL própria. Em termos de terreno ocupado, o Metrô Tucuruvi, que o fundo adquiriu durante a pandemia, tem o maior número de vacância. Além dele, o Granja Viana também apresenta uma vacância considerável. Aqui a identificação geográfica de cada imóvel no mapa do Brasil, o Via Verde Shopping no Acre, o Pátio Maceió em Maceió, Alagoas, e o Super Shopping, o Tucuruvi e o Granja Viana em São Paulo. A gente agora vai conhecer um pouco mais sobre os 5 ativos do portfólio. Ressalto novamente que todos são de alta qualidade e em pontos estratégicos. O primeiro é o Shopping Pátio Maceió. A localização em Maceió, Alagoas, a participação do fundo é de 100%, a inauguração foi em novembro de 2009 e a ABL é de 41.244 metros quadrados. São 131 lojas, 2.058 vagas de estacionamento e como destaque tem o Croton Educacional, que é uma unidade de atendimento de mais de 5.000 alunos. Aqui são 2 fotos do imóvel que a gente percebe a sua extensão e a grande circulação de pessoas que ele tem. O segundo é o Shopping Granja Viana, com a localização na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. A participação do fundo é de 51% e a inauguração foi em novembro de 2010. A ABL total é de 30.376 metros quadrados. São 161 lojas e 1.300 vagas de estacionamento. São 5 salas de cinema da rede Cinemark e 2 salas de tecnologia 3D. Aqui a gente também tem 2 fotos do fundo destacando a sua circulação e a sua extensão. O terceiro é o Super Shopping Osasco, localização Osasco e São Paulo. A participação do fundo é de 58,8%. A inauguração foi em outubro de 2005. A ABL total é 17.976 metros quadrados. São 155 lojas, 2.800 vagas de estacionamento. Ele é interligado ao Power Center Osasco, que possui mais de 70 mil metros quadrados de ABL. O quarto ativo é o Via Verde Shopping, que é o maior empreendimento privado do estado do Acre. Ele fica localizado na capital, Rio Branco. A participação do fundo é de 96,67%. A inauguração foi em novembro de 2011, com a ABL total de 28.224 metros quadrados. São 109 lojas, 1.200 vagas de estacionamento e ele conta com a Universidade Unama, que é uma unidade que atende mais de 2.000 alunos. E o quinto ativo e mais recente no portfólio é o Shopping Metrô Tucuruvi, localizado em São Paulo. A participação do fundo é de 100%, a inauguração foi em abril de 2013 e a ABL total é de 32.998 metros quadrados. São 225 lojas e 2.188 vagas de estacionamento. Ele conta com a integração com o terminal rodoviário e com a estação do metrô Tucuruvi, e com um fluxo de aproximadamente 2 milhões de pessoas ao mês. Vamos ver agora sobre os indicadores do HSML, um indicador que não vem explícito no relatório, mas eu acho muito válido fazer a conta na hora de avaliar um fundo de tijolo, é descobrir o preço do metro quadrado do fundo. Para isso, basta pegar o valor de mercado do fundo e dividir pela ABL total própria do portfólio. No caso do HSML, fazendo essa divisão, chegamos a aproximadamente R$11 mil no preço do metro quadrado dos ativos do fundo. Ao meu ver, bem precificado. Mas vale sempre fazer uma comparação com seus pares do setor na hora de escolher o ativo. Agora vamos aos outros indicadores. Eu deixei aqui a legenda de cada imóvel para facilitar a leitura.
Em primeiro, temos a composição da carteira com 97,8% em ativos imobiliários e 2,2% em renda fixa. Do lado de cá, temos a tipologia dos ativos e a BL vaga, que representa a vacância. São 65% em lojas âncoras, 26% em lojas satélites e 9% em mega lojas. Lojas âncoras são as maiores em um shopping, possuem uma área de 500 a 999 metros quadrados. Em via de regra, são as grandes redes varejistas, que ocupam boa parte do imóvel. Renner, Lojas Americanas, Carrefour, Magazine Luiza são algumas das redes varejistas que têm lojas âncoras em shoppings. Sem essas lojas, o fluxo nos shoppings tende a reduzir consideravelmente. As satélites são as menores, possuem uma área menor que 250 metros quadrados, normalmente uma cafeteria, joalheria e uma bijuteria. E as megalojas são lojas grandes, mas menores que as âncoras, possuem área de 250 a 499 metros quadrados. Pode ser uma loja de vestuário esportivo, de calçados, entre outras. Os shoppings mais populosos contam com o maior número de lojas âncoras, e no caso do portfólio do HSML, ele contém 65% de lojas âncoras, que é um ótimo número. Na composição de vendas, podemos ver que 81% delas se concentram nos 3 ativos que o fundo detém maior participação: o Shopping Metrô Tucuruvi, o Shopping Pátio Maceió e o Via Verde Shopping, o que eu acho que possa ser um risco e um alerta para o gestor que busca aquisições que diluam essa dependência de 3 ativos. Nesse gráfico aqui temos o NOI, onde ocorre praticamente a mesma situação que na composição de vendas. O NOI é o Net Operating Income, é o resultado operacional líquido, todas as receitas do fundo descontados os custos e despesa. Percebemos que 80% dessas receitas são provenientes também dos mesmos 3 shoppings. Por fim, temos a composição da receita. 75% vem dos aluguéis que os inquilinos pagam para o fundo pela área ocupada. 2% de aluguel percentual, que é o valor que o fundo recolhe sobre as vendas das lojas. 10% é de mall e mídia, que são as publicidades presentes no shopping, e 13% é da tarifa de estacionamento. Separei aqui o recorte da cotação do fundo desde o seu IPO. Ele caminhou meses de lado até alcançar o seu maior patamar histórico de R$ 126,40 no fim de 2019, muito impulsionado pelas fortes vendas de fim de ano. Logo depois, a pandemia começou a gerar seus primeiros impactos e a cota foi caindo até chegar no menor patamar histórico, de R$ 67,00. Desde então, o valor da cota vem oscilando e hoje negocia na casa de R$ 85,00. Desde o maior pico histórico até os patamares que a cota vem negociando hoje, ocorreu uma desvalorização de 32%. Destaco aqui todos os proventos do HSML desde o seu IPO. O fundo passou a ser listado na bolsa 7 meses antes dos efeitos da pandemia da Covid-19 afetarem todo o setor de shopping. Até então, seus patamares de distribuição ficavam na casa de 60 centavos, e desde março de 2020, o fundo vem oscilando com maus e bons períodos. E no momento, ao meu ver, ele aponta no viés de recuperação crescente de dividendos, que vai se intensificar principalmente no último trimestre do ano. E depois de termos abordado todos os pontos do fundo, vamos ao resumo. Com a pandemia, a cotação chegou a cair quase pela metade desde o pico histórico, e ainda segue uma desvalorização de 12% em relação ao valor patrimonial. O fundo possui bons imóveis no portfólio e a gestora vem fazendo um bom trabalho no setor mais afetado pela pandemia da Covid-19. São 5 imóveis no portfólio e 59% do NOI dependente de 2 deles. O fundo vem negociando com um PVP bem atrativo e tende a se recuperar bem a partir do 4º trimestre de 2021. O portfólio apresenta uma boa diversificação regional em centros com alta densidade demográfica e elevado nível de consumo. Então é isso, pessoal. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o HSML depois de tudo que a gente viu. Vou deixar aqui também outras 2 análises para vocês conferirem. Do VILG11, um dos maiores fundos de logística da Bolsa, e também do EDGA11, um dos fundos monoativos da Bolsa de Valores. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.